Fala, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu comecei a investir, tá? Então, eu vou explicar para vocês como foi que eu fiz, que eu comecei a fazer os investimentos. Lógico que não é muito dinheiro que eu tenho investido, mas eu tenho um pouquinho e todo mês eu vou aportando um pouco mais, né? Como vocês sabem, eu sou CLT, então todo mês eu recebo ali meu salarinho, pago minhas contas, né? Deixo tudo certinho e faço a minha poupancinha ali do investimento. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, como que eu comecei a investir? Um ponto muito importante que eu queria falar para vocês. Já falei em outros vídeos, vou falar aqui de novo. As contas têm que estar em dia, tem que ter reserva de emergência, tá bom? Então, beleza, né? As contas estão em dia, não tem nada atrasado, não estou com o nome sujo e tenho uma reserva de emergência feita. Beleza. Como é que eu fiz? Eu comecei em renda fixa, tá? Não tenho que ter minha reserva de emergência? Tem. Então, eu fui lá e comecei a guardar a minha reserva de emergência num CDB, tá? Renda fixa. Então, primeira coisa que eu fiz, renda fixa. Todo o dinheirinho que eu ganhava ali todo mês, que ia sobrando, eu ia lá, fazia uma rendinha extra, pegava um dinheirinho, renda fixa, CDB Tesouro Direto. É assim que eu fazia. Comecei a fazer assim, fui colocando um pouquinho, guardando, né? Sempre mantendo as contas de casa em dia, guardando dinheirinho, guardando dinheirinho. Depois de um tempo que eu estava guardando dinheiro, que eu fiz a minha reservinha de emergência, tá, pessoal? Aí o que, que eu fiz? Falei, agora eu vou começar a estudar sobre renda variável. É um pouco arriscado, mas eu queria fazer esse teste, eu queria ver como que é a questão da renda variável, ver, sabe, se eu ia perder muito dinheiro. Eu comecei a fazer o seguinte, eu pegava, vamos supor, R$ 500, desses R$ 500, 300 eu ainda punha em renda fixa, tá? Eu não colocava, não coloquei tudo o meu dinheiro na renda variável. Então, R$ 300 eu coloquei em renda fixa. Os R$ 200, eu falei, eu vou colocar em renda variável. Então, eu pesquisei, estudei bastante, vi as empresas, entrei em vários sites, via um monte de coisa. E aí eu fui lá e comprei. Comprei sete ações de 7 empresas e comprei fundo imobiliário de 5 fundos, tá? Foi assim que eu fiz. Ah, né, você comprou um monte? Não, 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 não comprei um monte. Eu comprei uma ação de cada empresa e um fundo imobiliário, tá? No começo eu comecei assim, bem pouquinho, até hoje, pessoal, eu investo pouco, eu não ganho muito bem, sabe? Mas dá para investir todo mês um pouquinho, e isso é muito importante. Mas eu fazia assim, eu faço assim, um pouco eu coloco na renda fixa e um pouco, a menor parte eu coloco na renda variável, mas eu continuo comprando. Não mudei as empresas são as mesmas, o fundo também, não pretendo vender, não pretendo estar lá, tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando para vocês o que eu tenho na minha carteira, tudo bonitinho, mas eu fiz assim, e faço assim até hoje. Então, eu recebo o pagamento, pago as contas, sobrou um dinheirinho, eu pego ali 60%, 65%, coloco em renda fixa, tá? CDB, Tesouro Direto, tá? E o restante, renda variável. Eu sento, vejo o valor das ações, falo assim, ó, dá para comprar tantas ações e tal, usando fundo imobiliário. Uma coisa que eu procuro deixar as ações e o fundo sempre no mesmo valor. Então, tipo assim, eu tenho R$ 100 de ação nessa empresa. Eu tento manter quase os R$ 100 em todas as empresas. Mesmo que, tipo assim, numa empresa eu tenho 10 ações, na outra 5, na outra 4, mas os R$ 100, o valor investido naquela empresa, eu procuro deixar sempre por igual. Lógico que não vai bater, né, porque as ações variam de uma para outra, mas eu procuro deixar tudo igual os valores. Com o fundo imobiliário, mesma coisa. Eu vou lá e procuro deixar, então se você olhar minha carteira, os valores que está lá são tudo assim, tudo, vamos supor, R$ 100. É R$ 100 em tudo, mais ou menos, né? Varia um pouquinho de cima para baixo. Mas é isso. Eu tento manter o mesmo valor investido nas empresas e no fundo imobiliário, tá bom? Então é assim que eu fiz. Estudei bastante, pesquisei as empresas, pesquisei os fundos, tá? E venho mantendo o investimento aí de 60% a 65% na renda fixa e o restante em renda variável. É assim que eu comecei a investir. Lógico, depois que eu acertei minhas dívidas, que as contas estavam tudo certo em casa, eu passei por um período conturbado, né? Como eu falei para vocês nos outros vídeos, fiquei desempregado, sabe? Meu salário caiu bastante, foi difícil para a gente começar a se acostumar, a pagar a dívida, mas graças a Deus foi indo e agora eu estou começando a investir um pouquinho todo mês, mas vai indo, tá? Graças a Deus está só aumentando, você vê lá, você entra no banco e fala assim, ganhei tantos reais esse mês. Então, é pouco, gente, é pouco, mas o pouco, juntando, vira muito, né? E com o tempo você vai só aportando mais, sabe? Entra um dinheirinho extra aqui, você aporta um pouco mais, e as coisas vão melhorando. Então, é isso que eu queria falar para vocês, como foi que eu fiz para começar a investir. Então, eu acertei minha vida financeira, depois comecei a investir em renda fixa, tá? Fiquei um tempo investindo, até eu ter a minha reserva de emergência, sempre com liquidez diária. Se precisar eu tirar o dinheiro, eu tiro o dinheiro de lá, se precisar,
tá? Uma emergência. Então, eu fiz a minha reserva de emergência e depois eu comecei a investir em renda variável e estudei bastante. Foi um bom período eu vendo vídeo, pesquisando na internet, sabe? Eu pegava aqui um papel e uma caneta, pesquisava uma empresa, colocava o papel aqui, o nome da empresa e pesquisava sobre ela, sabe? Valor de mercado, se tem dívida, quantos anos está, quantos anos está na bolsa, como anda a saúde financeira da empresa. Hoje em dia, pessoal, na internet tem tudo, tá? Então, pesquisava bastante. Ah, beleza, essa empresa é legal, deixava aqui. E outro ponto também, eu investi em empresas com ações de valor baixo. Então, eu peguei assim, abaixo de R$ 20 e fundo imobiliário, a mesma coisa. Eu não comprei empresa com ações de mais de R$ 50, R$ 100. Isso eu não fiz e não faço até hoje, tá? Eu vou comprando sempre de pouquinho em pouquinho, porque eu não tenho muito para investir, mas eu compro ações de empresa um pouquinho mais barato, tá? O rendimento, lógico, é menor, só que assim, eu consigo comprar mais ações, tá? Porque assim, eu prefiro comprar tipo 10 ações de 5 empresas a R$ 10 que comprar uma ação de R$ 50 de uma empresa só. Isso sou eu, tá, pessoal? É minha pessoa que faz isso. Eu prefiro fazer assim e tá dando super certo, sabe? Cai ali um pouquinho, R$ 1, R$ 2 por mês de cada empresa ali, sabe? R$ 5, centavos, mas cai, entendeu? Todo mês ali um pouquinho sem eu fazer nada, só sentado aqui em casa, lógico, estudando, né? Vendo as coisas. Foi assim que eu comecei a investir e pretendo manter dessa forma por enquanto. Eu já pensei em diminuir um pouco a renda fixa, mas no momento ainda não, tá? Eu vou deixar ainda guardando um pouquinho de renda fixa e investindo um pouco menos em renda variável por enquanto. Lá na frente talvez eu mude, tá? Mas assim, já comecei a investir, estou feliz, estou contente, espero que vocês também comecem, tá? Vai ter vários vídeos aqui no canal para vocês verem sobre investimentos, sobre como sair das dívidas, sobre saúde financeira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo, pessoal.